Fala galera, tudo bem com vocês? Feliz aqui novamente falando, que a paz de Cristo possa exalar aí onde você está. Se você já me conhece, já deixa o seu like aí. Agora, se for a primeira vez que você está por aqui, então já se inscreva aí no canal, né? Não deixa para depois, né? Porque senão você acaba esquecendo, né? Ativa aí o sininho aí de notificações para você ficar por dentro de tudo que postamos por aqui, né? E já compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, beleza? E já envia aí nos grupos aí que você faz parte, beleza? Hoje vamos compartilhar sobre as palavras que proferimos com nossa boca, os cuidados que devemos ter, o domínio de nossa língua, beleza? Então, bora lá. O texto base, né, dessa mensagem é Tiago capítulo 3. Então vamos ler. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do seu piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domina-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humanidade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Galera, seguinte, todas as palavras que emitimos ou falamos têm poder, né? Elas nascem do coração, né? E dos nossos pensamentos, né? O abuso desse poder, né, pode gerar drásticas consequências, né, quando exercemos exageradamente, né? Por isso, né, nós temos que pensar na força e nas dimensões que as nossas palavras tomam. Se não forem medidas, elas podem causar drásticas consequências para aquelas pessoas que a ouvem. Galera, as palavras produzem bênçãos, mas também produzem maldição, né? Daí a necessidade, né, de pensarmos
né, antes de proferir palavra a respeito das pessoas, né, principalmente quando se trata de criança. Os pais são a principal autoridade na vida de seus filhos e, portanto, precisam ter muito cuidado com as palavras para não causar destruição na vida deles, tanto física, emocional ou espiritual. Olha, as crianças são muito importantes para Deus, pois o reino dos céus é semelhante a elas. Por isso o Senhor nos ensina a abençoar nossos filhos. E, infelizmente, né, a força das palavras negativas ditas pelos pais, né, professores ou qualquer outra pessoa adulta, né, pode destruir, né, a vida de uma criança. Então as palavras negativas direcionadas para qualquer pessoa, seja ela criança, adolescente, né, e até mesmo uma pessoa adulta, pode ter drásticas consequências. Sabe, as palavras que lançamos é a brecha que o maligno que está ao nosso derredor está esperando. Então, muitas coisas ruins acontecem àqueles que abrem a porta para Satanás, ainda que a pessoa não saiba, né? Quando ela profere uma palavra de maldição, o diabo entra e pode destruir uma vida, porque entrou uma brecha na palavra, entrou uma brecha naquilo que foi dito, né, na boca, pois há poder naquilo que falamos. Quando um pai, né, abençoa seus filhos, ele está ministrando prosperidade na vida deles. A bênção dos pais para os filhos não é uma formalidade nem uma tradição familiar, é a bênção do próprio Deus para os filhos por meio dos pais. Olha, muitos pais, mesmo com boas intenções, cometem erros graves e amaldiçoam seus filhos, né? Quando as crianças quebram uma louça, né? Fazem xixi na cama, né? Ou acaba desobedecendo, né? Ou não aprende direito a lição, né? Os pais nunca devem fazer isso, pois palavras de maldição são um veneno na formação da personalidade da criança, porque ela acredita em tudo que os pais dizem. Então nós devemos abrir a nossa boca para consolar e abençoar os nossos filhos, não para derrubá-los. Os pais têm que ser fonte de bênçãos e não de maldição, pois os pequenos aprendem observando seus pais, né, ou quem cuida deles, né, os seus cuidadores, né? Sendo assim, criação dos filhos exige muita dedicação e sabedoria. Olha, criança que tem afeto, né, atenção e amor dos pais crescem saudáveis, felizes e tornam cidadão do bem. Mas existem crianças que são frustradas, acanhadas e tristes. Segundo especialistas em pediatria, na maioria dos casos o problema está na formação como são tratados em casa, como por exemplo as palavras que são ditas quando os pais se referem aos filhos desde o seu primeiro dia de vida. Galera, estou falando de palavras e dando exemplo de família, né, entre pais e filhos, mas isso se estende a todos os relacionamentos, pois as palavras que lançamos são poderosas. Então vamos conferir o significado de alguma delas quando é direcionada a uma pessoa. A palavra merda significa aquele que não presta, resto, o que foi jogado fora. Nojento significa uma pessoa que causa repulsa, que causa nojo, repugnância, asqueroso. Abestalhado significa uma pessoa tola, sem inteligência, aquele que se tornou embrutecido e que só fala besteira, tolices e coisas sem valor. Imbecil significa aquele que tem medo de tentar, pessoa covarde, que não tem coragem, possui pouco juízo, idiota, tolo. Maldito significa aquele que merece se dar mal,
maldito, mal abençoado, que foi objeto de maldição, condenado. Peste significa que é uma pessoa má, algo que é doentio e contagioso, uma desgraça infeliz. Danado significa alguém que já nasceu ruim, que foi prejudicado e condenado ao inferno, corrompido, estragado. Sem futuro significa que não vale a pena investir em determinada pessoa. Pessoa preguiçosa e que não corre atrás das coisas e fica esperando tudo de mão beijada. Aproveitador, sanguessuga. Praga significa alguém que é maldoso, que não foi planejado nem esperado, indesejado. Maldição. Diabo significa condenado ao inferno, gosta de atormentar as pessoas, rebelde, maldoso, destinado ao sofrimento. A Bíblia nos ensina que a maldição sem causa não se cumpre, mas quando uma palavra é dita por alguém que tem autoridade sobre nós, a vigilância precisa ser dobrada. Palavras podem ser maldições, trazem destruição. Elas são sementes que, uma vez lançadas, podem nascer e começar a dar frutos malignos que destroem. Então, depois de você ouvir isso tudo, eu acredito que você vai ser uma fonte de bênção na vida das pessoas, na vida de seus familiares, de seus filhos, amigos e até mente aqueles que você não conhece, até mente naqueles desconhecidos, pois nós somos cristãos, imitadores de Cristo, somos embaixadores de Deus nessa terra. Amém? Se você aprendeu algo novo com essa palavra, deixa seu comentário aí embaixo, dê o seu like, se inscreva aí no canal. Beleza? Então, um forte abraço para vocês e fiquem com Deus.